Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula de teatro aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, que esse ano de 2021 ainda segue de forma virtual por conta da pandemia. Bom, na videoaula de hoje eu vou dar sequência ao que vim falando na outra videoaula que vocês podem conferir aqui no canal das Oficinas Culturais de Caraguatatuba 2021, em relação à construção da personagem. A gente está nesse momento, como eu já disse nas outras videoaulas também, e nas últimas videoaulas que vocês podem conferir aqui, eu venho falando, lendo alguns trechos do livro A Construção da Personagem, do Konstantin Stanislavski, que é um livro base para a construção de personagens, para atuação, enfim, para o estudo da interpretação. E eu li comecei a ler na outra videoaula alguns trechos do capítulo do capítulo chamado Personagens e Tipos, que está em relação com a questão da caracterização da personagem. Né? Nas outras videoaulas eu falei um pouco da caracterização, agora eu entrei nessa parte do personagens e tipos. E agora eu quero ler para vocês mais alguns trechos que trazem conceitos presentes no método do Stanislavski, e apresentado com muita graça aqui nesses livros dele, que são em forma de romance, né? Você vai acompanhando o aluno aprendendo, então você estiver entrando em contato com os conceitos do método dele por meio dessa vivência, né? Como se nós fôssemos os alunos juntos, isso é muito bacana, pelo menos eu gosto bastante. E, e eu vou trazer então mais alguns conceitos, aqui, algumas dicas, algumas pinceladas em relação à forma como ele propõe o estudo e a construção de personagens. Então, na outra videoaula a gente falou em relação à construção externa e interna, de não nos aproveitarmos do papel para mostrarmos os nossos dotes, digamos assim, né, de beleza ou de inteligência ou mesmo sentimentais, e mas que na verdade tudo está em função da personagem, não a personagem em função da gente. E aí eu queria ler então aqui mais dois trechos desse capítulo para a gente refletir um pouco e absorver algumas dicas, algumas sugestões aí para o nosso processo, para o nosso caminhar nessa trilha da construção de personagem, da atuação. Né? O Stanislavski ele é um método que ele é bastante difundido ainda, ele é a base de diversos outros métodos, então eu acho sempre válido e interessante beber um pouco nessa fonte. Certo? Então vamos a esses trechos que eu selecionei aqui. Assim, a caracterização é a máscara que esconde o indivíduo ator. Protegido por ela, pode despir a alma até o último, o mais íntimo detalhe. Este é um importante atributo ou traço da transformação. Aqui é uma chave muito interessante. Né? Ele deixa bem claro que essa caracterização, né, a forma como a gente constrói a personagem, que a gente cria o corpo, a voz, o jeito de olhar, de andar, que não somos nós, né? A partir do momento que você desenha pensando naquela outra persona, naquela outra personagem, naquela outra vivência, naquela outra experiência de vida, que é a personagem, que para a qual nós vamos emprestar, né, o nosso corpo, a nossa voz, os nossos sentimentos, nossa sensibilidade, para que ela ganhe vida, né, no sentido de ganhar forma, né, e para que o público leia e participe do espetáculo por meio dessa observação. Essa caracterização, tudo isso que a gente constrói, acaba sendo uma espécie de máscara, né, que esconde o indivíduo ator. Então isso está muito relacionado ao que eu falei na outra videoaula, né? Está dentro do mesmo capítulo justamente, que importa mais o que a personagem tem a dizer, o que a personagem está colocando em relação à própria história. Né? E o trabalho do ator, a beleza, está justamente em como cria essa máscara. Né? Obviamente é uma criação do artista, né? Do ator, mas o ator ele fica ali
por trás dela e não na frente dela, né? Então, a habilidade do ator está justamente em criar esse outro universo, a outra vida, né? Caracterizar essa vivência de forma que o público acredite que aquilo é de verdade, mas essa máscara vai permitir também que o ator se permita. Vai permitir que o ator se permita, é muita permissão, né? Mas vai permitir que o ator se permita colocar-lhe na personagem, para a personagem, o que for preciso que aquela personagem execute, porque ele já não está mais em nome dele, ele está em nome da personagem. Né? Então, de repente, se ele não jamais faria aquilo que a personagem faz, é uma questão dele, não é uma questão da personagem. Quando a gente atua e interpreta uma determinada personagem, a gente faz o que a personagem está fazendo. E em nome dela. Então nós não somos responsáveis ou responsabilizados por essa máscara, efetivamente. Então essa máscara permite que eu experimente justamente essas possibilidades que eu, na minha vida, como ator, indivíduo, talvez não experimentasse. Mas para aquela personagem, né, dentro daquele universo, com aquela personagem, eu vou permitir justamente para que o público entre em contato com essa experiência da personagem. Então, aqui ele deixa muito claro isso, que eu acho muito bacana. E é importante a gente ter claro isso, né? Ainda mais hoje em dia, que as pessoas estão confundindo tanto o que é realidade e ficção, condenando tanto os humoristas por falarem verdades, e, enfim, e levando na piada, né, o que deveria ser sério. Que é importante a gente ter isso claro, né? Então essa máscara, essa caracterização é uma forma também de proteção, né? A gente fica protegido enquanto indivíduo ator porque se eu faço essa construção, essa caracterização, porque eu não estou falando em meu nome, eu estou agindo em nome daquela personagem, certo? Dentro desse ambiente fictício. E eu queria ler mais um trecho aqui para vocês. A caracterização, quando acompanhada de uma verdadeira transposição, é uma grande coisa. E como o ator é chamado a criar uma imagem quando está em cena e não simplesmente a se pavonear perante o público, ela vem a ser uma necessidade para todos nós. Noutras palavras, todos os atores que são artistas, os criadores de imagens, devem servir-se de caracterizações que os tornem aptos a se encarnar nos seus papéis. Eu quis trazer esse trecho que eu acho muito bonito, né, como ele fala da relevância, da importância do trabalho do ator nesse sentido. Né, como é bonito e como é importante, então, que o ator viva nessa caracterização. Os atores criadores que se propõem entrar na criação dessa imagem, né, não a utilização de uma possibilidade de criação de personagens só para mostrar os seus dotes, se pavonear, como ele coloca aqui, mas o artista que se dedica à criação daquela imagem com foco naquela construção da personagem para entregar ao público o melhor produto artístico que ele é capaz, né, essa imagem, ele fala que devem se servir sim dessas caracterizações que tornam aptos a encarnar os seus papéis. Né? Encarnar é dar a carne mesmo para aquela personagem. Né? Que tem a ver com o que a gente falou na outra videoaula em relação ao gostar de si no papel ou gostar do papel em si. Né? E eu queria fechar com um último trecho aqui que eu acho muito bacana, que é o final do capítulo. Se o jovem intérprete de um papel idoso concentrar a mente em como absorver e manejar as fases componentes de uma ação difícil e mais extensa, ele começará a atuar conscienciosamente, honesta e coerentemente,
sem excesso de ênfase, enquanto que, mantendo-se nos limites da personagem, da peça, das circunstâncias dadas que circundam a pessoa idosa, o ator conseguirá pôr-se em circunstâncias análogas, assimilará os traços exteriores, o ritmo e o andamento do velho. E tudo isso tem um grande e mesmo preponderante papel na apresentação cênica de um tal retrato. É difícil descobrir e capacitar-se de quais são as circunstâncias dadas da velhice, mas uma vez achadas, não é difícil retê-las por meio da técnica. Então aqui ele fecha o capítulo apontando, né, um caminho prático, concreto, técnico de construção, por exemplo, de uma personagem de mais idade. Então ele fala que justamente você observa como funciona o ritmo, o andamento do velho, os traços exteriores e tenta assimilar isso, e com tudo isso você vai tentando compreender o que é a vivência dessa velhice para que você possa reproduzi-la, e reproduzi-la de forma técnica consciente, né, para construir aí sim um papel. E isso é possível que seja feito por um jovem ator, desde que ele se dedique ao estudo, à preparação, né, essa construção de forma sensível, dedicada e consciente, né, da construção. Bom, bastante coisa para a gente pensar, refletir, principalmente colocar na prática. Então eu vou ficando por aqui e vou deixar aí para vocês, então, que se vocês experienciem de repente a construção de personagens a partir desses conceitos, pelo menos na hora da construção, refletir sobre isso com esse filtro a mais também de entendimento, para que a construção da personagem seja da melhor forma e vocês tenham consciência do que estão construindo. Certo? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então na próxima videoaula. Até mais!